Livro O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen. Capítulo 3. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. O meu espírito, que já havia ficado humilhado e quase esmagado devido às palavras da primeira mensagem, foi de repente iluminado ao perceber que, ainda que jamais pudesse estar acima do meu mestre, Deus disse que eu deveria ser como o meu mestre. Percebi também que esta é uma citação da Escritura. Veja Lucas capítulo 6, versículo 40. Esta não é uma promessa que aguarda a vinda de Cristo para que se cumpra, como alguns têm pensado. Ela se destina aos seguidores de Cristo aqui e agora. Esta promessa me foi falada diretamente para minha própria instrução e edificação, mas já que há uma citação direta da Bíblia, ela não se aplica somente a mim, mas a todos os que nela crerem. É para você. Você pode curar os enfermos, você pode ver milagres, você pode exercer os dons do Espírito. Veja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11. Você pode fazer as obras que Jesus fez. Deus disse que você poderia fazer e Ele não pode mentir. Abre aspas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Fecha aspas. Veja, Números capítulo 23, versículo 19. Diz também a Bíblia, abre aspas, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 89, versículo 34. Então, abre aspas, todo o que for perfeito, fecha aspas, e isso cumprirá as exigências, será como Cristo. Se eu puder cumprir os requisitos, poderei ser como meu mestre. Mas alguns dirão, isso é impossível, pois Jesus era Deus e também humano, e nós somos apenas humanos. Pessoas que dizem isso estão desatentas para o que a Bíblia diz claramente. Abre aspas, porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 2, versículos 16 e 17, na Bíblia King James 1611. Diz também a Bíblia, abre aspas, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se. Fecha aspas. Veja Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, na tradução brasileira. Diz também a Bíblia, abre aspas, Cristo Jesus, homem, fecha aspas. Veja a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Certa noite, quando Jesus e seus discípulos estavam em um barquinho, surgiu uma grande tempestade no mar, a qual fez com que os discípulos ficassem temerosos por suas vidas. Jesus repreendeu os ventos e o mar, e imediatamente houve grande calmaria. Os que estavam com Jesus no barco, maravilhados, perguntaram, abre aspas, que homem é este? Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 8, versículo 27. Esta pergunta é ainda hoje o clamor de muitos ao observarem alguns discípulos de Jesus que pela fé estão reivindicando suas promessas, curando os enfermos, ressuscitando os mortos e ministrando a palavra com a confirmação sobrenatural de sinais se seguindo. Isso é o que o próprio Jesus disse que deveriam fazer. Veja Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Muitos parecem pensar que estes são homens de alguma espécie ou tipo diferente e especial. Não são. São simplesmente homens comuns, normais, cheios do Espírito Santo e rendidos a Deus para a sua obra.
São homens que descobriram que podem ser como o seu mestre e têm dedicado suas vidas para alcançar esse objetivo. Quando as pessoas da cidade de Listra viram que a ordem de Paulo trouxe cura a um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, disseram, abre aspas, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Fecha aspas, veja Atos capítulo 14, versículo 11. Sendo pagãos incultos, claro, eles não sabiam que os homens poderiam ter tal poder. Mas muitos cristãos, igualmente, parecem estar inconscientes do poder que Deus disponibilizou para o seu povo. Quando aqueles pobres pagãos quiseram oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé como deuses, eles não permitiram, dizendo, abre aspas, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 8 ao 15. Jesus verdadeiramente era tanto Deus quanto homem. Contudo, não foi em sua natureza divina que ele andou na terra e realizou milagres. A questão geralmente esquecida não é que tipo de Deus é este. Nós, como discípulos de Jesus, devemos perguntar, como os discípulos antigos, que tipo de homem é este? O próprio Jesus afirmou que era membro da eterna e trina divindade, composta do Pai, Jeová, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Cristo existia antes que o mundo fosse feito e participou da obra da criação. Veja Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Jesus não somente estava com Deus e era como Deus, mas ele era Deus. Jesus possuía todos os atributos da divindade. Com o Pai, ele era onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Tudo isso pertence a Jesus hoje e ele está glorificado à direita de Deus no céu. Jesus, no findar de seu ministério terreno de cura e operação de milagres, quando estava pronto para ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, orou, abre aspas, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Esse texto fala da glória que era de Jesus antes que o mundo existisse, e também da glória que é dele hoje. Mas a glória foi posta de lado quando Jesus assumiu a carne humana. Vindo como um indefeso bebê, nascido de uma mulher, foi circuncidado como qualquer outro garoto judeu, crescendo em sabedoria e estatura durante sua infância e desenvolvimento, veja Lucas capítulo 2, versículo 52, chorando, tendo fome, sede, cansaço, dormindo e acordando, participando de cada fraqueza e limitação da carne e sangue humanos, pois diz a palavra de Deus, abre aspas, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 14. Jesus foi, abre aspas, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz a Bíblia também, abre aspas, ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 1, versículos 2 e 3. Apesar de tudo isso, Jesus, quando esteve aqui na terra em carne, não usou nenhum poder que não esteja disponível hoje para todos os crentes. Tal declaração seria blasfêmia se o próprio Jesus não tivesse deixado claro, vez após vez, que este era o seu plano. E a Bíblia mostra isso, abre aspas, todo o que for perfeito será como o seu mestre, fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40. Diz também a Bíblia, abre aspas, assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. E a Bíblia diz ainda, abre aspas, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Embora Jesus fosse Deus onipotente, em sua vida e ministério terrenos, ele declarou, abre aspas, o Filho nada pode fazer de si mesmo, fecha aspas. Disse também, abre aspas, eu nada posso fazer de mim mesmo, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 5, versículos 19 e 30. Diz ainda a Bíblia, abre aspas, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. A resposta à questão dos discípulos, abre aspas, que homem é este, fecha aspas, é encontrada não nos poderes divinos que Jesus usou antes de se fazer carne e habitar entre nós, nem no poder que é seu hoje nos lugares celestiais. A resposta pode ser encontrada somente em sua vida terrena, ou seja, humana. Jesus viveu essa vida como um exemplo para aqueles que ele deixou no mundo para finalizar a obra que ele começou enquanto esteve aqui, pois diz a Bíblia, abre aspas, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, fecha aspas. Veja primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Jesus foi o nosso professor, ou seja, mestre, e nós, seus discípulos, ou seja, cada um que é perfeito, seremos como nosso mestre. Se Cristo tivesse usado o poder que não está disponível para nós, seria impossível seguirmos seu exemplo. Mas Jesus nos deixou a promessa de que receberíamos o mesmo poder e da mesma fonte que a dele. Diz a Bíblia, abre aspas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, fecha aspas. Veja Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz ainda a Bíblia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Continua dizendo a Bíblia, abre aspas, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Continua dizendo a Bíblia, abre aspas, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Diz ainda a palavra de Deus, abre aspas, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. E diz ainda a palavra de Deus sobre Cristo, que era rico em glória celestial e poder divino. Abre aspas. Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Fecha aspas. Veja segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Jesus dobrou tudo isso como uma roupa e colocou de lado sua grande riqueza de poder e entrou no mundo como um bebê, na forma de servo, sem notoriedade, e viveu entre os homens como um deles. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 7. A tradição inventou milagres na infância de Jesus, mas a palavra de Deus claramente afirma que, abre aspas, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, onde Jesus transformou a água em vinho. Jesus não fez nenhum milagre, nem manifestou qualquer poder sobre-humano antes que o Espírito Santo descesse sobre ele. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17 e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. Foi quando, abre aspas,
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Este é o segredo do sucesso de Jesus como homem. Que homem é este? Um homem ungido com o Espírito Santo e com poder, e Deus era com ele. Contudo, não se esqueça disso. Jesus era um homem, completamente homem. Um homem que enfrentou e venceu cada tentação conhecida da humanidade. Um homem que podia estar somente em um lugar de cada vez, apesar de, como Deus, ter sido onipresente. Como Deus, Jesus nunca teve sono nem dormiu. Veja Salmos capítulo 121, versículo 4. Mas como homem, Jesus sentia cansaço e precisava dormir. Veja Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 e Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 24. Jesus precisava ir de lugar em lugar com os pés quentes, cansados e empoeirados. Sua velocidade de viagem se limitava à velocidade do andar. Seus pés, que haviam tocado as imaculadas ruas de ouro celestiais, ficavam sujos e machucados pela poeira e pedras das imundas e não pavimentadas ruas e caminhos da Palestina. Como Jesus apreciava os costumeiros e refrescantes lava-pés antes das refeições, quando alguém desinteressado pensava em servi-lo deste modo. Jesus passou fome e sede, solidão, cansaço e dor. Jesus, aquele de quem se havia dito, abre aspas, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas, o mundo é meu e quanto nele se contém, fecha aspas, veja, Salmos, capítulo 50, versículos 10 e 12, não exigiu nenhuma parte disso para si mesmo como homem, e até mesmo se tornou mais pobre do que as raposas e pássaros, pois ele não possuía sequer um lugar para repousar a cabeça. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 58. Tudo isso Jesus fez voluntariamente por nós, para que pudéssemos participar das riquezas de sua glória. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, veja Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4, a primeira tentação foi que ele usasse o poder criativo do eterno Filho de Deus para que sua fome humana fosse saciada. Se Jesus tivesse feito isso, teria falhado em ser, abre aspas, em todas as coisas, semelhante aos irmãos, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 17. Era importante para o plano de Satanás que este ponto fosse, se possível, arruinado. Mas Jesus não caiu nesta tentação. Em sua resposta, Jesus não assumiu sua divindade. Ele respondeu firmemente como homem, abre aspas, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus gostava de se referir a si mesmo como o Filho do Homem. Já que está tão claro pelas Escrituras que Jesus tomou sobre si mesmo a nossa própria natureza e limitações para que pudesse ser um exemplo correto para nós, nos convém estudar este exemplo cuidadosamente, considerando a questão, abre aspas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Fecha aspas, veja segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Jesus era um homem de poder. Ele falava como alguém que tinha autoridade. Veja Marcos, capítulo 1, versículo 22. As pessoas se maravilhavam disso, pois os líderes religiosos de seus dias nada sabiam sobre este poder, mas ensinavam tradições, teorias e explicações teológicas. Jesus rompeu todos os limites impostos pelos minuciosos pontos de doutrina deles, expulsando por suas palavras de autoridade os demônios, as doenças e as enfermidades. Quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Ele falava como alguém que tinha autoridade, porque ele tinha autoridade.
Os líderes religiosos tradicionais não falavam como Jesus falava porque não lhes foi dada autoridade sobre o poder do inimigo. Quantos líderes religiosos hoje falam como os escribas e os fariseus? Aqueles que são como seu mestre falam com autoridade. A autoridade que era de Cristo enquanto esteve aqui para usá-la, porque ele a havia recebido do Pai. Veja Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27. Jesus veio em nome do Pai, veja Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, e como seu representante legal para fazer as obras de seu Pai. Diz a Bíblia, abre aspas, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Enquanto esteve na terra, Jesus escolheu discípulos, primeiro 12 e depois outros 70, os quais ele designou como representantes, dando-lhes a mesma procuração que ele usou. Como diz a Bíblia, abre aspas, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 e capítulo 10, versículos 1, 17 e 19. Assim, aqueles discípulos foram treinados sob a supervisão direta de Jesus para estarem prontos para levar avante, abre aspas, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, fecha aspas, quando o tempo para ele retornar ao Pai chegasse. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Tendo agora retornado ao Pai e sendo exaltado à direita de Deus, Jesus não quis que a obra que ele iniciou por meio de tal sofrimento e sacrifício parasse. Antes de partir, Jesus deixou a ordem e a autoridade para a continuação de sua obra. Aqueles que creem em Jesus tornam-se seus representantes e são ordenados a fazer em seu nome, ou seja, por sua autoridade, como por procuração, tudo o que ele mesmo faria se estivesse presente no corpo. Diz a Bíblia, abre aspas, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, não tentando a Deus, mas em caso acidental, como no caso de Paulo em Atos capítulo 28, versículos 3 ao 5. E, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, está escrito, abre aspas, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fecha aspas. Os dons que Jesus colocou na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, veja Efésios capítulo 4, versículos 8 ao 12, cobrem todas as grandes e maravilhosas coisas que Jesus fez quando esteve aqui em carne. Veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Jesus jamais ensinou, seja por inferência ou por declaração direta, que este poder sairia do mundo quando ele partisse. Antes, em sua última comissão àqueles que deixou, o Senhor Jesus declarou, abre aspas, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, significa que este poder é de Jesus e, através dele, também nosso. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus continua, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Guardar significa obedecer. Jesus continua dizendo, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus quis dizer que deveríamos fazer o que ele fez, ou seja, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8.
E o Senhor Jesus termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Aqueles discípulos, ungidos com o Espírito Santo, abre aspas, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Enquanto os homens forem ungidos com o Espírito Santo e Deus estiver com eles, como esteve com Jesus e os discípulos primitivos, e como Jesus disse que deveria ser assim, ou seja, até a consumação do século, as obras que Jesus fez continuarão a ser feitas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20 e Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. O discípulo não pode estar acima de seu mestre, mas será como o seu mestre. Mas se queremos ser como Jesus em poder, precisamos também ser como ele em santidade, em consagração, em humildade e compaixão. Precisamos ser como Jesus em oração e em comunhão com o Pai. Precisamos ser como ele na fé. Precisamos ser como ele no jejum e na autonegação. Se fosse possível para o servo ser como Jesus em poder, sem pagar o preço que ele pagou, então o servo estaria acima de seu Senhor. Existe um preço a ser pago por tudo o que Deus oferece à humanidade. Em certo sentido, é tudo de graça, mas existe um preço de obediência e preparação. Mesmo a nossa gratuita salvação é nossa somente quando atentamos ao aviso de Deus para o arrependimento e quando cremos no Senhor Jesus Cristo. O dom do Espírito Santo é nosso somente quando o obedecemos. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Poder de Deus, como Jesus possuía, é para aqueles e todos aqueles que cumprem a seguinte condição. Abre aspas, todo o que for perfeito será como o seu mestre. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40.